campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Olá, irmãs. Sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro Justiça Divina, hoje capítulo de número 28, o título é Bem-aventurados, reunião pública de 8 de maio de 1961, primeira parte, capítulo 3, item 17 do livro O Céu e o Inferno. Vamos ler aqui o que nos diz, então, o item 17 do capítulo 3. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são as sedes onde eles se reúnem, de preferência em razão da analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Ao redor dos mundos avançados, afluem os espíritos superiores, ao redor dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um destes últimos. Cada globo tem, pois, de alguma forma sua população própria, em espíritos encarnados e desencarnados, que se alimenta, em maior parte, pela encarnação e a desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e mais flutuante nos mundos superiores. Mas, dos mundos, focos de luz e de felicidade, os espíritos se deslocam para mundos inferiores para semearem aí os germes do progresso e levarem a consolação e a esperança, erguer os ânimos abatidos pelas provas da vida e, por vezes, aí se encarnam para cumprirem sua missão com mais eficácia. Belíssimo texto, meus irmãos. E agora vamos ao livro Justiça Divina e entender o que Emmanuel vai nos trazer. Vieram ao mundo em todos os tempos, seguem-nos ainda hoje, e virão sempre. Por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina descerão até nós, quais flamas solares que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Chegam, sim, até nós, desculpando-nos as faltas e suprindo-nos as fraquezas, a integrar-nos na ciência difícil de corrigir-nos por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestres. Volvem de sublimes regiões, semelhando astros que se apagam na sombra de pesada renúncia para nos conduzirem o passo e envergando a roupagem inferior em que nos achamos. São pais e mães, amigos e servidores, cuja grandeza muita vez percebemos somente depois que se distanciam. Ajuda-nos a carregar o fardo de nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. Alenta-nos a energia, sem demitirmos da obrigação. Sobretudo, jamais nos criticam as deficiências, apesar de nos conhecerem as forças ainda frágeis, e, ainda mesmo quando nos rebolquemos no vício, levanta-nos caridosos, sem fustigar-nos com o tição da censura. São eles a palavra serena nos torvelinhos do desespero, o refúgio no abandono, o consolo quando a provação nos abriga a marchar, sob a chuva de lágrimas e a certeza do bem, quando o mal parece minar a vida. Se chora, reflete neles. Quando te afligires, não lhes ouvides o apoio. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspiração e socorro, porque para eles, os bem-aventurados que se elevaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus, que acende estrelas, além das trevas, e desabotoa rosas entre os espinhos. O texto é
lindo, meus irmãos. Porque nos fala desses espíritos bem-aventurados que povoam a terra, que povoam os mundos habitados, para nos trazer lucidez, entendimento, serenidade. Um desses espíritos, o mais evoluído que nós conhecemos, o que mais nos amou, o que nos trouxe o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Jesus se fez presente entre nós, aqui no nosso mundo, meus irmãos. E sem Ele, nós estaríamos ainda na escuridão espiritual, perdidos. Talvez guerreando muito entre nós mesmos. Talvez ainda tendo dúvidas e medos afloradas na nossa caminhada. Jesus se fez luz entre nós, nos trouxe a verdade do amor, a mensagem edificante do amor, que somente no amor e no perdão nós conseguiremos seguir adiante. Nos mostrou a nós que somos crianças ainda, que estamos na infância espiritual, o caminho sublime e a redenção que nos leva ao nosso Criador. Jesus está entre nós, governando o nosso planeta, trabalhando incessantemente pela nossa melhora, trabalhando incessantemente para que nós saiamos desse campo minado do orgulho, da vaidade e do egoísmo. E entre Jesus, tantos outros espíritos que nós poderíamos aqui nominar, que lutam incessantemente para o nosso crescimento, que estão também, invariavelmente, nos trazendo claridades, lucidez, nos mostrando que precisamos nos olhar e nos entender, meus irmãos. Nós não estamos num campo de batalha, nós estamos num campo de trabalho, de fraternidade, de prosperidade espiritual. E como nos diz o texto de Emmanuel, muitos desses espíritos que muitas vezes estão ao nosso lado muito próximos, e nós sentiremos falta quando eles se fizerem ausentes. Aproveitemos esses momentos. Quando identificarmos algum irmão que nos traga o sustento do alimento espiritual, quando identificarmos em um desses irmãos o olhar sereno, de tranquilidade, de maturidade espiritual, quando nos trouxerem, meus irmãos, a palavra edificante, que tenhamos a certeza que Jesus está entre nós. Sejamos conscientes que estamos aqui aprendendo nessa escola sublime. Sejamos conscientes, meus irmãos, da responsabilidade que esses espíritos trazem ao se aproximarem, encarnados ou desencarnados. Estamos aqui pelo simples trabalho que Jesus nos convida a fazer entre nós mesmos, mesmo que sejamos ainda cegos espiritualmente, mesmo que sejamos ainda frágeis na estrutura espiritual, meus irmãos, sempre teremos condições de entender a mensagem. Muito obrigado pelo texto de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site